Shalom, shalom, amado. Vamos orar juntos? Vocês sabem qual é a palavra mais abusada do nosso vocabulário? Talvez uma das mais abusadas. É a palavra amor. Sim, tá? Nós desapercebidamente, distraidamente dizemos: eu amo minhas plantas, eu amo essa comida, eu amo isso, eu amo aquilo. E aí? Esse amor aí é o amor que Deus nos ensina realmente? É o amor ágape? Porque o amor ágape, o amor que Deus nos ensina, o amor que Ele nos deu, que Ele nos dá diariamente, é totalmente diferente. Mesmo porque ele não é sentimento. Nunca foi, nunca será sentimento. São decisões. Decisões de fazer o bem. Decisão de ser o bem. Também não pode ser confundida com ativismo. Eu achar que eu tenho que fazer. E quando muitas vezes eu preciso ser. Eu preciso ser uma pessoa calma, uma pessoa receptiva, uma pessoa que sabe fechar a boca para não criticar, para não derramar, verbalizar palavras que vão ferir as outras pessoas, sabe? Ou então ser uma pessoa que sei ouvir, sei olhar nos olhos, sabe? Isso aí são gestos de amor, não do ativismo. Mas também é necessário que nós hajamos, muitas vezes. Eu tenho pessoas à minha volta que precisam de ajuda, que estão adoecidas, que precisam conhecer a palavra e por aí vai. São muitas coisas. Mas o teor da mensagem é a palavra amor, uma das palavras mais abusadas, mais usadas erroneamente, muitas vezes por ignorância. Como eu falei, muitas vezes esse amor é tomar e usar. Eu amo pizza. Tomo e como, e ingiro a pizza. Outra coisa que eu sinalizei aqui, uma música, né? Um filho, um neto, uma criança. Nós dizemos que amamos, mas por quê? Na verdade, a gente quer aquilo para nós e queremos usufruir, usar. E isso realmente é amor? Não, né? E outra coisa muito perigosa, eu não posso dizer que amo alguém que eu idolatro. Idolatrar, colocar num altar. Algumas vezes, algumas pessoas vão para o altar do nosso coração. E nós passamos a tirar Deus desse lugar e colocar alguém nesse lugar. E achamos que não podemos viver sem essa pessoa, sem essa companhia, sem essa presença. Ao passo que a presença de quem nós não podemos ficar sem é de Deus. Mesmo porque todas as demais coisas são vulneráveis, são frágeis, passam, vão passar. Aquele que nunca vai passar é Deus. Aquele com quem nós vamos viver eternamente, desde que nós o obedeçamos, que nós o aceitemos, é Deus. Então, amados, é um perigo, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, aqui na minha Bíblia tem como título o hino Amor Cristão, que nos diz o seguinte: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, eu poderia tirar as montanhas do seu lar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Porque talvez alguém possa fazer tudo isso, não ser aqui que a partir do versículo 4 ele fala. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança.
O que agora vemos é como uma imagem perfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, quem ama, né? É paciente, bondoso, não é ciumento. Uma coisa é sentir ciúmes, outra coisa é proceder na base do ciúme, né? Então, eu vou ter todos esses sentimentos, mas Deus nos deu o espírito de autodomínio, a fim de que eu não funcione, que eu não exerça, que eu não viva a minha fé guiada, dominada por esses sentimentos. Ah, mas as pessoas já conseguiram tudo isso? Não, é um processo. Nos juntamos de fé em fé, pedindo ajuda a Deus, procurando ler a palavra através da palavra, da comunhão, sabe, com outros irmãos, nós irmos cada dia mais melhorando tudo isso aí, tá? Mas nos lembrando sempre que o amor perfeito, né? Ele é Deus, esse amor perfeito deve ser a fonte de todas as outras coisas nas nossas vidas. E não o contrário. Realmente nós vemos o amor. Nós vemos uma pessoa que ama através do comportamento dela. Aí nós podemos perceber. Todos nós temos essa, a maioria de nós, talvez uma criança, uma adolescente, alguém muito desequilibrado emocionalmente, não conceber a distinção entre o amor. Porque há pessoas que elas fazem de conta que estão amando. Elas usam, tem um gatinho, né? Algumas ferramentas como, sabe, ferramentas aparentemente positivas para parecer que estão amando, mas na verdade elas estão tentando nos manipular, né? É usar algumas ferramentas de forma errônea, errada, tá? Vamos dizer, idolatricamente. Assim, eu vou elogiar alguém, eu vou sorrir, eu vou dar presentes, eu vou dizer que vou orar, vou dar atenção, pá. Mas na verdade, eu tô querendo fazer tudo isso, tô demonstrando, tô prometendo e tô praticando, né? Sorrindo, abraçando, elogiando, porque eu tô querendo algo em troca. Às vezes até aprovação. Então não é um gesto de amor, sabe? E eu preciso ter muito cuidado com tudo isso. Sabe, às vezes, como eu falei para vocês, esses ídolos, né? E ídolos, eu já falei isso em outro devocional, é aquilo que eu coloco no lugar de Deus, sabe? Nós nos acostumamos com alguns padrões de vida, algumas frases que nós ouvimos, algumas atitudes, e nós precisamos estar muito despertos. E a maneira de nós estarmos despertos é nós estarmos em dia com a palavra de Deus, é nós estarmos unidos à igreja, a fim de que sejamos exortados pela palavra em comunhão. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E para que nós realmente estejamos aí nessa harmonia, vamos dizer, nessa vibração, sabe, de cuidado, talvez não seja a palavra certa, mas eu não estou encontrando outra. É nós realmente caminharmos, né, juntos, porque é juntos, não é sozinhos, que nós vamos desenvolver essa capacidade de amar. É na comunhão, é no exercício, é no trabalho, sabe, que a gente se revela, que a gente se mostra. E um vai lixando o outro. Nós vamos lixando uns aos outros. Eu vi um filme esses dias muito interessante, depois eu fiquei me questionando. Falei, gente, que coisa, né? Alguém sai do espaço e acaba não querendo mais voltar para casa. E ele vai conviver com uma pedra que tem comportamento, que tem sentimento. E ali ele fica, ele não quer voltar mais, sabe? Ele trocou, né, vamos dizer, ele era um professor, ele trocou os alunos dele, iguais a ele, de carne e osso, sentimentos, por pedras, vamos dizer, de outro planeta. Eu fiquei olhando aquela mensagem e fiquei pensando, né? Ele tinha saído para uma missão, né, para salvar a Terra de alguns prejuízos graves que ela teria, porque um quarto da população poderia morrer de fome, mas ele poderia voltar da missão. Mas não, ele não voltou, ele ficou. Ele escolheu ficar lá, com aqueles outros seres, dando aula para as pedras, né? E aí eu fiquei analisando aquilo, falei, que ponto, né? A arte é livre, né? É a liberdade poética, a permissão poética, mas no fundo tudo nos traz uma mensagem. E nós passamos a ver que
até a própria arte, né? O ser humano está se tornando sem valor. O ser humano está ficando... É como a própria Bíblia fala, né? Frieza, eu não estou conseguindo receber amor e nem dar amor. Como é isso? Aí a arte está enveredando por esse lado aí também, né? É uma ficção, sim, mas no fundo tem sempre uma mensagem. E é uma coisa bem atual, né? Atuante. Eu não vou falar aqui, uma questão ética, é claro, não estou aqui para isso, mas é uma reflexão minha. A que ponto, né? E nós às vezes gostamos, vemos aquilo, eu vi tudo, mas eu saí dali e falei, Jesus, o que é isso, né? Não ter a vontade de retornar, mas preferir ficar lá com outros seres que não são humanos, não têm raízes. Mas vem cá, saiu para salvar, salvou, mas vai ficar para lá? Como é que é isso? Reflexão minha, amados. Então, nessa vida nós vemos, né, muitas coisas aí estão dando, muitas mensagens, e nós precisamos ficar espertos. Ou melhor, ficar sábios, perceber as tendências, às vezes a desistência, que se está tendo de amar as pessoas, de acreditar nas pessoas, de acolher as pessoas. E às vezes a gente fica até assustado em ver o desamor. Às vezes até numa criança pequena. É assustador ver o desamor, porque ela recebeu o desamor, então ela é incapaz de amar, ela se torna malvada. E a gente está vendo isso. Mas Jesus não desistiu de nós. Ele é o puro amor. E o amor vai vencer todas as coisas. Porque nós não vamos desistir de prosseguir e de passarmos. Ainda que em muitos momentos nos sintamos tristes, nos sintamos frustrados, isso tudo faz parte da caminhada. É o processo. Mas Deus não desistiu. Ele não desistiu da criação dele. Nunca. E não vai desistir. E nós estaremos sempre aqui prontos para declarar a palavra de Deus, para propagar a palavra de Deus e acreditar. Sempre. Sabe? Que Jesus é mais do que vencedor nas nossas vidas, na vida daquelas pessoas que nós amamos. Por mais que o mundo diga não, por mais que as circunstâncias digam não, nosso Deus não é um Deus perdedor, ele é vencedor. E nós somos seus filhos amados, desde que o desejemos ser. Feitos à imagem e semelhança dele, estamos aí para proclamar as boas novas do Evangelho. Um Deus que veio à terra, um Deus perfeito, santo, que não precisava, mas por amor, e que nos convida diariamente para entendermos esse amor, a essência desse amor, e com a graça dele, buscarmos viver esse amor, ainda que derramemos lágrimas. Ainda, como eu já falei, que fiquemos confusos, às vezes perdidos, às vezes apavorados com tudo isso que nós estamos vendo. Que realmente a gente está vivendo Mateus 24, né? Mas a cada dia nós podemos ter a certeza que ele nos abraça e que as promessas dele se cumprirão nas nossas vidas, desde que nos sujeitemos a ele e resistamos ao inimigo, a todas as propostas, a todas as estratégias, tudo que vem ao nosso encontro para poder nos enganar, nos diminuir, nos confundir, sabe? Tentar nos afastar de Deus. Não permitemos isso, amados. Antes de você sair daí, vamos orar? Vamos orar juntos? E antes que você saia, compartilhe. Isso é importante para que a palavra vá além de nós mesmos. Amém? Pai Santo, querido, Pai Justo, Pai Amor Perfeito, eis-nos aqui mais um dia, Deus. Pai, te pedindo que só perdoe os nossos pecados de desamor, Pai, de idolatria, mas não só perdoar porque nós sabemos que nós necessitamos do teu perdão, mas mais ainda, Deus, é tomarmos consciência de aonde temos idolatrado outras coisas que não seja a ti, Deus. Nos perdoe, Deus, e nos ajude, nos dê essa consciência, nos ajude a fazer diferente, ó Deus. Com a sua ajuda a mudar a rota, Deus, mudar perspectivas, mudar coisas nas nossas mentes, fortalezas de mentes, coisas tão fortes, ó Deus, que agimos às vezes naturalmente sem nos darmos conta, Deus. O mundo está aí, avançando e tentando nos tirar, nos afastar da tua presença, das verdades que vêm de ti, Deus, através da tua palavra, sabe, através da nossa comunhão, da nossa intimidade contigo, Deus, num relacionamento diário. Nos ajude, Paizinho, porque sem ti nós nada podemos, nós nada fazemos e não quereremos chegar a lugar nenhum sem a tua presença. Sê conosco, nos sustenta, Deus, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.